Nesse tempo de coronavírus, eu acho que todo mundo pode pensar como ajudar o próximo. E eu estava pensando como é que, afinal de contas, eu posso ajudar nesse sentido. Como muitos de vocês já sabem, eu sou professor, eu estou fazendo agora o doutorado, mas eu dei aula e dou algumas aulas, algumas disciplinas à distância. Mas na instituição que eu dou aula, que é a Ambra, acho que eu já comentei, a gente tem um modelo que eu acho que é bem interessante e pode contribuir, porque o que está acontecendo agora? Várias instituições estão tendo que paralisar suas atividades e partir para o online. Mas o que acontece? Muitas dessas instituições de ensino não estão preparadas, nunca fizeram isso, não têm professores capacitados, então como é que eu posso ajudar essas pessoas ou até mesmo essas instituições a pelo menos tentarem resolver parcialmente esses problemas de maneira mais adequada possível? Então a minha ideia é contribuir um pouco com este conhecimento. E você que está aí do outro lado, mesmo não sendo um professor ou uma instituição de ensino, talvez possa contribuir compartilhando esse vídeo com essas pessoas, porque você pode estar no lugar de um aluno, de um pai de um aluno, né? Então eu acho que todo mundo conhece alguém que de alguma forma estuda e que vai estar passando por essa situação, então eu acho que esse vídeo pode chegar até as pessoas que realmente interessam, que são os alunos e são os professores que vão se valer de alguma forma desse conhecimento. Então, vamos lá falar sobre isso. Olá, aqui é o Professor Rovian. Se é a sua primeira vez no canal, considere se inscrever e habilitar as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Então eu quero falar um pouco da minha experiência no EAD. Obviamente hoje, se eu tivesse que fazer uma transição muito rápida de uma aula presencial para uma aula online, seria muito simples, porque eu já tenho esses 5 anos de experiência, né? É muito do que eu vou falar, é mais da minha prática do que propriamente de uma teoria, mas eu acredito que a instituição onde eu dou aula, que é a Ambra, eles têm o conhecimento e por isso que eles me proporcionaram a capacitação para me entregar um bom conteúdo para os alunos, para quem eu ministro essas aulas. Então tem alguns pontos que a gente tem que entender antes de fazer essa transição para o EAD, para a distância, né? Uma das coisas muito importantes que eu considero é entender a diferença entre o momento síncrono da aula e o momento assíncrono. Então o que significa síncrono e assíncrono, né? Então o momento síncrono, por exemplo, numa aula presencial, é quando está todo mundo reunido lá dentro da sala de aula, conversando, o professor lá na frente, dando a aula. Então é um momento síncrono onde todo mundo está interagindo ao mesmo momento, nesse mesmo lugar que é presencial. Numa aula EAD, o momento síncrono vai ser, por exemplo, uma aula online, ao vivo, né? Então a gente tem todos os colegas presentes nessa sala virtual, né, que pode ser um chat, pode ser um Google Hangout, pode ser algum tipo de ferramenta Skype ou qualquer outra de interação online. Você junta todos os alunos, vai ter o professor também, vai ser síncrono, né? A diferença é o ambiente, que é um ambiente virtual, um ambiente online, mas é todo mundo ao mesmo tempo. Então isso é síncrono. O que seria o assíncrono? Assíncrono é que todo mundo também está fazendo atividade de aula, mas não ao mesmo tempo e não no mesmo lugar. Por exemplo, se o professor pede para mim fazer uma leitura e me preparar para a próxima aula, essa leitura eu vou escolher quando que eu vou fazer, aonde eu vou estar quando fazer, e obviamente eu vou ter o meu ritmo de leitura. Esse é um momento só meu, que eu pego, leio aquele material, e aí sim, quando eu chegar na aula, que vai ser um momento síncrono, eu estou preparado para fazer essa discussão. Por exemplo, se eu tiver que fazer um trabalho escrito, o professor pede, manda atividade, pode ser ler o texto, responder algumas perguntas, eu faço isso quando eu quiser e vai ter uma data onde eu vou fazer essa entrega. Isso acontece tanto quando é presencial quanto é online também. Eu tenho esses momentos síncronos e assíncronos também dentro da sala de aula. Por que é importante saber essa diferença? Porque quando a aula não é presencial, esse momento assíncrono se torna talvez tão ou mais importante do que o momento síncrono de sala de aula. Então existem disciplinas EAD que muitas vezes tu não tem os momentos síncronos, mas ainda assim você precisa desses momentos assíncronos onde as atividades vão ser desenvolvidas. Então esse é o primeiro ponto que o professor tem que pensar, né? Ele vai ter esse momento síncrono de uma aula online com uma ferramenta de reunião online onde ele vai juntar todos os alunos, ou ele vai usar só o momento assíncrono, mandando atividades e tendo a resposta dos alunos e fazendo um debate 1 a 1. Ou então ele vai mesclar esses dois momentos síncronos e assíncronos, ou se ele só vai ter síncrono, enfim, o professor vai ter que tomar essa decisão de como ele vai fazer essa condução. É importante destacar que não existe essa questão de melhor ou pior. A aula presencial é melhor que a aula online. Não, são ambientes diferentes, mas cada um precisa sim ter o seu método, porque se não tivesse, tentar conduzir uma aula online da mesma forma que a presencial, as chances de dar errado são muito grandes. Então eu não recomendo tentar conduzir dessa forma. E aí tem um outro ponto importante da minha experiência nas minhas aulas, com as minhas turmas. Então uma coisa que a gente não faz é a aula síncrona com todos os alunos da turma, quando essa turma tem mais de, por exemplo, 5 alunos. Então você não vai fazer uma aula síncrona num ambiente virtual,
ao vivo com 20 alunos, 30 alunos, 40 alunos. Não faz nenhum sentido perder o tempo de todo mundo para estar lá naquele horário, se não vai ter nenhum debate. A minha percepção, o que eu tenho utilizado até hoje. Então, por exemplo, se você quer conduzir uma aula síncrona online, você divide a turma em no máximo 5, talvez exagerando 6 pessoas, tá? Mas não muito mais que isso, porque senão tu não tem espaço para todo mundo falar. Existem problemas de conexão ainda, isso dificulta muitas vezes entender uma ou outra pessoa, se a voz não está clara, se tem problema de microfone, de equipamento. Isso tudo, obviamente, deve ser alinhado antes com os participantes. Por exemplo, na hora de escolher o computador, usar fone de ouvido, aquele fone de ouvido com microfone, pode ser até no celular, não precisa ser no computador, né? Mas não pode, por exemplo, conectar numa caixa de som, que aquilo ali vai dar problema de reverberação, o som vai atrapalhar todo mundo, então todo mundo tem que estar ciente de algumas questões, e o próprio professor, na hora de iniciar, conduzir essas aulas, tem que saber conversar com os alunos para explicar esse tipo de problema que vai ocorrer também. Geralmente esse tipo de suporte a própria instituição pode dar, mas a gente sabe, como eu falei, a instituição nem sempre está preparada para lidar com isso. O professor vai ter que muitas vezes estar preparado para lidar com esses problemas tecnológicos que acontecem. Então esse ponto é importante, né? Então saiba dividir as suas turmas se for fazer esses momentos síncronos, tá? Um outro ponto importante com as aulas online é que elas têm que ter um direcionamento muito claro. Você não chega e diz, vamos ver o que a gente vai falar hoje. É importantíssimo que todo mundo venha muito bem preparado. Então o professor deve preparar algum tipo de material que o aluno vai chegar e vai estar pronto para debater. Como é que eu costumo fazer? Eu gosto muito de escolher algum texto, dentro desse texto elaborar algumas questões, aí os alunos, fora desse momento online, né, no momento assíncrono, leem o texto, respondem as questões, e aí no momento da gente se encontrar online, ao vivo, a gente vai debater cada uma dessas questões, vai trocar ideias, vai perguntar a opinião, e o que tu achou disso, por que tu respondeu isso, por que respondeu aquilo, e aí sim o debate flui muito mais naturalmente, né, do que tentar conduzir toda a aula, aqui como digo, um monólogo, né? Geralmente esse monólogo do professor falando, ele não é síncrono, né? Eu utilizo ele assíncrono, ou seja, se eu tenho alguma aula que eu quero passar para os alunos, eu gravo um vídeo, 5 a 10 minutos no máximo, né? E geralmente toda disciplina eu tenho essas gravações, onde eu falo sobre o conteúdo. Tá? Então o professor que quer passar conteúdo, como se fosse uma sala de aula lá na frente com um quadro, ele tem que preparar esse tipo de material. De imediato, para urgência, esse material demanda um certo tempo para ser preparado, mas entre aspas também, porque hoje você liga o celular, grava 5 minutos e estaria a sua aula. Ou então grava uma hora de aula, divide tudo isso de 5 em 5 minutos e disponibiliza para os alunos da forma que você achar melhor. Pode ser pelo YouTube, pode ser um ambiente virtual de aprendizagem, pode ser uma ferramenta como o Moodle ou a ferramenta que você tiver, ou mandar pelo Google Drive. Isso não faz a menor diferença a ferramenta que está utilizando. O importante é comunicar o que você quer que seja comunicado, tá? Então saiba preparar também, se preparar com esse conteúdo se você quer fazer nesse formato. E aí vem outro ponto importante, né? Porque o que pode acontecer com muitas instituições? Vamos parar completamente. Não é legal parar completamente porque o aluno, enfim, vinha naquele ritmo, vinha estudando, vinha se dedicando, vinham trocando ideia com os colegas, então de alguma forma você tem que manter esse ritmo. Eu entendo que nem sempre vai ser possível manter esse ritmo como era na aula presencial, mas parar completamente talvez seja o outro extremo que não precisa ser nesse formato. Então tentar dar continuidade de alguma forma, seja síncrona, assíncrona ou utilizando ambos os tipos de interação. E aí você pode me perguntar agora, bom, e atividade? Como é que eu faço atividade com os alunos? Bom, eu vou dar algumas dicas de atividades que eu costumo fazer, utilizar, que eu acho que funciona e pode ser interessante. Então, fóruns são interessantes, né? Então escolha a ferramenta, monte um fórum, também vai ser de discussão, mas vai ser uma discussão assíncrona, onde cada um vai botar a sua opinião sobre aquele tema, os alunos podem debater sobre aquele assunto, pode ser inclusive um grupo de WhatsApp para debater sobre um determinado assunto específico. Mas de novo, tomar o cuidado muitas vezes, se a turma é muito grande, dividir estes fóruns, porque senão com 50 pessoas, 40 pessoas pode ficar muito tumultuado e o professor não vai conseguir acompanhar. Se a turma é muito grande e o professor está sozinho, não recomendaria talvez esse tipo de interação onde o professor tem que dar feedback. Então toma cuidado se tu decidir montar algum tipo de interação onde tu tenha que fazer algum tipo de acompanhamento para não sobrecarregar as suas atividades. Então tem que escolher muito bem essas atividades. Outra atividade que eu acho que funciona bem, mas de novo, o professor tem condições de lidar com cada um desses, são as tarefas, né, onde a gente manda para o aluno uma atividade, ele retorna, a gente dá um feedback, ele complementa aquela atividade e a gente vai conversando com o aluno de forma assíncrona, mas interagindo com ele e dando esse feedback. Geralmente eu uso bastante, mas as turmas são pequenas, eu nunca peguei turmas maiores do que 6 alunos, se não me engano.
E então facilita muito. É fácil de tu conseguir conduzir 6, 7, talvez até 10 alunos para um professor, ele conseguiria dar conta dessa interação assíncrona através de tarefas que os alunos vão fazendo. Lógico, na mesma semana tu não vai fazer a tarefa, mais o fórum, mais a aula síncrona online ao vivo. Não tente fazer tudo isso porque você vai passar a semana inteira em função dessas atividades. Então você vai ter que intercalar muitas vezes esses métodos, essas ferramentas, para não sobrecarregar o professor. Então vem aí um alerta. E de novo, os alunos que muitas vezes pararam as aulas, estão ficando em casa, podem cobrar do seu professor: poxa, professor, como é que a gente pode continuar interagindo para manter o ritmo? Pedir algum tipo de texto, pedir algum tipo de conteúdo, para não se perder isso. Eu acho que é importante, extremamente relevante. Lógico, no curto prazo, nem tudo dá para resolver. Que nem eu disse, eu gravo geralmente 6 unidades para cada disciplina. Cada unidade vai ter 5, 6 vídeos, cada vídeo tem de 5 a 10 minutos. Se tu tentar fazer tudo agora para entregar para a próxima semana, é muito difícil. Então, vamos começar devagar para não perder o ritmo, para não parar isso. Mas importante é escolher as ferramentas certas, os métodos corretos e fazer a forma de interação correta com os alunos. Qual o perigo de não escolher os métodos certos, a forma certa, a ferramenta correta para te fazer essa interação à distância? Você acabar entregando um conteúdo, um material, uma aula muito pobre, né, que o aluno não vai gostar, ele vai ter dificuldade de acompanhar, ele vai achar que EAD é o problema, quando na verdade não é o EAD, justamente é a falta de competência da gente conseguir conduzir essa aula online, né? Por isso que geralmente eu recomendo, todo profissional deveria ter um canal no YouTube, né? Porque ter esse expertise de trabalhar à distância com as pessoas é muito importante, né? Eu tenho vídeos onde as pessoas comentam muito, tem muitos comentários, eu respondo todos os comentários, ou pelo menos ainda estou conseguindo responder a todos os comentários, mas é uma interação muito importante, então tu tem que ter tempo para dedicar para esses alunos. Não é simplesmente colocar todo um material online, que a gente sabe que muitas instituições fazem, e dizer, ó, tá aqui a tua aula, tu faz do teu ritmo. Se tu fizer em um mês, tá ok, se tu fizer em um ano, tá ok também. Não é assim que funciona, porque você não tem a interação social que é importante, né, entre o aluno e o professor e muitas vezes entre alunos. Já tive disciplinas com mais alunos onde foi possível fazer trabalhos em grupos. Todos eles em lugares completamente diferentes ao redor do mundo, eles interagiam, elaboravam as suas tarefas, as suas soluções em conjunto e apresentavam e entregavam aquele trabalho em conjunto. Então isso é possível. Então nós temos um professor que tem, 30 alunos, ele pode fazer grupos de 5, cada um vai entregar um trabalho e só aí já tem uma entrega, né? O próprio aluno vai ter que aprender a trabalhar online, que hoje é uma competência que todo mundo deveria estar desenvolvendo, né? Então quando o professor chega e diz, puxa, não sei como conduzir a aula online, ou os alunos começam a reclamar, puxa, mas online, nunca fizemos online, online é ruim, online é uma habilidade, saber interagir online é uma habilidade que qualquer profissional deve desenvolver desde o início da sua vida, deveria estar sendo capacitado com relação a isso. Eu acho que essa agora, né, e a gente sabe que tem todos os problemas, a gente tem que enxergar as oportunidades. Qual é a oportunidade que existe aqui? A oportunidade da gente aprimorar a forma que a gente está interagindo de forma online, na educação ou em qualquer outra coisa. Vou dar um exemplo para vocês que eu acho bem interessante. Meu filho faz aula de teclado, ele foi para a aula hoje, e o pessoal disse, nós vamos parar, não vamos ter mais aula, né? E eu estava pensando, por quê, né? Obviamente ele já voltou, deixamos por isso mesmo, né? Mas quais são as outras opções que tem? Será que é tão difícil dar uma aula de teclado à distância, 1 hora por semana, ligar o computador, botar o webcam, botar do lado dele com o fone, com o microfone, o professor dando a instrução, manda a partitura, a gente imprime a partitura, ele toca no teclado ali e faz essa interação online? Sem dúvida alguma, o meu filho teria muita facilidade para fazer isso. Primeiro porque ele é uma criança e as crianças absorvem tudo rapidamente. Aonde que está a barreira? Onde que existe essa barreira? Existe lá no professor. Culpa dele? Não, com certeza não. Ele não está preparado, a instituição onde ele está não está preparada para conduzir dessa forma. Ele vai perder dinheiro porque não pensou nessa possibilidade, né? Então, existem oportunidades. Minha esposa chegou do mercado, o que o pessoal do mercado fez? Fez um cartãozinho dizendo, se tu precisar fazer compra e não quiser sair de casa, manda mensagem nesse WhatsApp que a gente entrega. Pô, o mercado pensou, nós temos ferramentas online que a gente resolve o problema dessas pessoas que não podem sair de casa. Oportunidade. E agora é uma oportunidade também dos professores e dos alunos desenvolverem essas competências online. Então, se você tem alguma dúvida, com certeza tem questões que eu não respondi, eu vou tentar conversar com alguns especialistas e assim que eu conseguir eu vou botar links na descrição aqui para que vocês possam acessar mais material sobre esse tema e possam se desenvolver nessa questão de dar aula online, dar aula EAD e que eu possa realmente contribuir nessa época de
não sei, de desespero, mas de oportunidade também para todos nós, beleza? E se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, habilita as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Um grande abraço e até mais.